Saúdo a todos com a graça e a paz de Deus. Passando aqui rapidamente, gravando esse vídeo, falando do Salmo 49. O Salmo 49, ele fala a respeito dos filhos de Corá, fala de um cântico de sabedoria e convida todos os homens, ricos, pobres, instruídos ou ignorantes, para a vida ou para a morte, falando a respeito disso. A mensagem central é a riqueza que não salva ninguém, apenas Deus redime da morte eterna. E uma estrutura literária, fazendo uma exegese bíblica, do versículo 1 ao 4, é um convite ao ensino. Ouvem isto, ó povos. A vaidade da riqueza, do versículo 5 ao 12, nem toda riqueza pode resgatar a alma da morte. E o consolo na esperança, do versículo 13 ao 20, a esperança em Deus e naquele que ele enviaria, Deus redimirá e a morte final não atinge os que confiam nele. Então, quando você olha para esse salmo, está falando de um salmo que fala da vinda de Cristo Jesus, da vinda do Messias. É um salmo que fala de um cântico de sabedoria, chamando todos para repensarem, refletirem e meditarem. Do verso 7 a 8, por exemplo, ninguém pode pagar o resgate da vida. É impossível usar dinheiro ou o seu próprio... aquilo que você faz de bom, aquelas obras que você faz. É impossível fazer com que isso pague o seu resgate. Precisava de uma pessoa. O verso 10 ao 12, sábios e tolos, todos morrem, todos vão. Ao final de um jogo de xadrez, todas as peças vão para o final ali no tabuleiro, para a gaveta. Então, não importa o que você é, o que você não é, você vai para a morte, para a sepultura. No verso 15, mas Deus redimirá a minha alma do poder da morte. Quer dizer, todos vão para a morte, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, esse Deus então redimirá da morte. A revelação já escatológica do que viria pela frente. Quando nós olhamos então para o Salmo 49, precisamos entender que todos, ricos, pobres, ignorantes e instruídos, vão para a sepultura. E aquele que vai ser levantado da sepultura para herdar a vida eterna, aqueles que estão em Cristo Jesus, que nesse salmo estava apontando para o Cristo. Uma coisa aqui que nós vimos que foi gritante, que foi pregado, ministrado nesta quarta-feira, infelizmente é a mistura da imagem profética sem contexto. Sol da justiça está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2. É profecia messiânica cumprida em Cristo Jesus. A sua primeira vinda, não está falando da segunda vinda. Lucas capítulo 1, versículo 78 ao 79. Conecta o sol nascente à chegada de Jesus. Jesus já nasceu, o sol da justiça já nasceu. Para o crente, esse sol já raiou na sua conversão, quando você é convertido. Aplicar isso apenas à volta de Cristo ignora a promessa que já começou e se cumpriu e nasce no coração daqueles que estão ouvindo a palavra, a mensagem, o evangelho. Há uma confusão também entre pastor no sentido bíblico e o uso restrito. Sim, Jesus é o sumo pastor. João fala isso, Pedro também fala isso lá no capítulo 5, 1 Pedro. Mas a própria Bíblia chama homens de pastores no sentido ministerial, de dons, lá em Efésios 4. Em Atos 20 também, como dons de Cristo à igreja, para pastorear, para cuidar. Jesus é o supremo, é o bom pastor. Negar que outros sejam pastores espirituais, isso contradiz a própria palavra de Deus. Uma insinuação de exclusivismo e de salvação, quando um ancião da congregação cristã, por exemplo, diz: não abandone a sua congregação. Como condição para ser remido, é exclusivamente religioso para aquela congregação. O Salmo 49, o qual ele acabou de ler, denuncia exatamente a falsa segurança em sistemas humanos. Ele está exatamente falando do que está sendo feito. Cristo é o sol da justiça para o salvo. Malaquias capítulo 4, versículo 2, cumprido em Cristo que já nos iluminou, segundo João 8,12. Segundo Coríntios também 4,6. A luz de Cristo já brilhou em nossos corações. Já brilhou. Quando leu o Salmo 49, está falando daquele que viria. Nós olhando agora, depois de ter conhecido Jesus de Nazaré, Cristo de Nazaré, o Jesus Cristo, Filho de Deus, ele já apareceu e já brilhou nos nossos corações. Para o crente, o amanhã já começou. Nós já vivemos o amanhã, já nasceu para nós. A volta de Cristo é a consumação. Essa segunda volta de Cristo é a consumação dessa luz. Então a primeira foi consumada no nosso coração, ele já nasceu. Efésios 4:11
Cristo deu pastores à igreja, Atos 20 e 28, o Espírito Santo constitui líderes para pastorear. Negar isso é reduzir a própria Escritura Sagrada. E falando da sepultura, no capítulo 49 de Salmo, verso 15, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. A ressurreição é para todos os que estão em Cristo, não para quem está vinculado a uma instituição, meu irmão e minha irmã. No Salmo 49, confronta diretamente com a ideia de que estar no rebanho de uma denominação é garantia da ressurreição. A confiança final é na obra de Cristo. É a obra que Deus fez, mandar o seu Filho na terra, não a filiação institucional, não o seu vínculo congregacional. O amanhã para o salvo já raiou quando ele nasceu de novo. Um outro ponto que foi muito criticado nesta pregação, que não tem nada a ver com o Salmo 49, mas ele traz falando que a ovelha foi sepultada, daí ele quer dizer a respeito do pastor. Em João 10, 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Jesus dizendo, o mercenário que não é pastor vê o lobo e foge. Aqui Jesus não se classifica como bons ou maus pastores. Não existe maus pastores. Tem o bom pastor, que é Jesus Cristo, e existe o pastor, aquele que recebe o dom. Ele coloca apenas dois tipos, o verdadeiro pastor que dá a vida pelas ovelhas, que é ele, o falso mercenário que não cuida do rebanho. Atos 20, 29, Paulo avisa sobre lobos ferozes que entrariam para devorar o rebanho. Ou seja, alguns que parecem pastores, na verdade, são inimigos. Parecem pastores. Então, ou existe pastor ou ele não é pastor. Não existe falso pastor. Ou ele é pastor ou ele não é pastor. Entende? Não tem mal pastor, é isso que eu quero dizer. Não tem mal pastor, não tem bom ou mal. Existe o bom pastor, que é Jesus Cristo. Existem os pastores que receberam o dom de pastorear, de cuidar, de sofrer pelo rebanho. E também existe aqueles que têm outros dons em Efésios 4. Não existe o mau pastor, ele é falso pastor. E lá em João 10, 26, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não pertence a Cristo não é ovelha. É estranho ao rebanho. Mateus 25, 32, Jesus separa as ovelhas e bodes no julgamento final. Não existe quase ovelha. Não tem ovelha que não é ovelha de Cristo. Ou é ovelha e é de Cristo, ou não é ovelha. Ou é pastor, ou não é pastor. Entende isso? Não tem bom pastor, como Jesus Cristo é o bom pastor. Não tem o mau pastor. É falso pastor, é mercenário. Não tem meia ovelha. Ou é ovelha e pertence a Cristo, pertence a Deus, ou não é ovelha, é lobo disfarçado, é bode. Quando um líder prega a verdade, ama, cuida, segundo o evangelho, ele está agindo como um verdadeiro pastor, mesmo sendo humano e falho. Quando usa o rebanho para benefício próprio ou distorce o evangelho, ele não é pastor, é lobo ou mercenário. Quando alguém é de Cristo, a sua ovelha, quem rejeita Cristo não é ovelha, é lobo ou bode. Meu irmão, quero finalizar esse vídeo, então. Na Bíblia não existe categoria de pastor ruim. Ou é pastor de Cristo ou é falso. E não existe ovelha rebelde que não é de Cristo, mas está no rebanho. Ou é ovelha ou não é. O que precisamos é discernir pela voz do bom pastor que se revela nas Escrituras e não pelo título ou pela instituição. Tá bem, irmão? Eu estou aqui gravando esse vídeo com o coração tremendo, com as mãos tremendo, de ouvir esse tipo de barbaridade. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e ouça a voz do bom pastor, leia as Escrituras, se fundamente nas Escrituras e não caia nesse tipo de falácia. Isso é prejudicial e isso é perigoso para a sua alma. Deus abençoe e fica com Deus.